Deixa eu ver o vídeo do Dezão. Acho que nem o mais pessimista dos tricolores ia imaginar que a nossa situação ia mudar tanto em apenas 15 dias, 16 dias. Da semifinal da Copa do Mundo de Clubes para 3 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, 3 derrotas seguidas jogando em casa. Dezão tá manso, filho. Tá tranquilo. 3 derrotas seguidas e apenas um gol marcado. E foram quantos, hein? 2, 4, 5, né? O Fluminense perdeu para o Cruzeiro de... Quantos gols mesmo, Dé? 2-0, Flamengo 1-0, Cruzeiro e Palmeiras 2-1. Então, 5 gols tomados, 5 gols sofridos e apenas um gol marcado em 3 jogos jogando no Maracanã. É porque, tipo assim, pô, o que me pega é que o Fluminense realmente engatou uma sequência negativa ali. São 4 derrotas consecutivas, se eu não me engano. Mas, pô, com todo o respeito do planeta Terra, a sequência do Fluminense é nada mais nada menos que Chelsea, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. Não é como se você estivesse enfrentando uns times ali que, pô, tá todo mundo dando porrada. É difícil, entendeu? É difícil. Ou seja, nem o mais pessimista, nem aquele que... Domingo é o São Paulo fora, o né? Fluminense no ano, acho que conseguiria fazer uma projeção tão ruim quanto essa, né? Vocês viram aqui na capa da live, o Arias se apresentou lá, o Wolverhampton, é um novo reforço, aí o Wolverhampton postou nas redes sociais uma foto do André abraçado com o Arias, na verdade o Arias na corcunda do André, e a notícia que vem hoje, que chega aqui no Brasil, é que alguns clubes da Premier League têm interesse no Martinelli. Eu sei que no dia seguinte do Martinelli ter falhado contra o Palmeiras, há uma tendência da galera falar, tem que ir embora mesmo, tem que vender e coisa e tal. Tem que vender o Martinelli. O Martinelli, inclusive, estava fazendo um grande jogo ontem contra o Palmeiras. Martinelli é bom jogador, mano. Martinelli é bom jogador. Assim como o Fábio também falhou bizonhamente, e nem por isso eu acho que ninguém quer a venda do Fábio. Né? É isso. Mas você já pode deixar aqui nos comentários, tá? Você acha que o Martinelli tem que ser vendido mesmo, tem que ir embora ou não? Não sabemos valores ainda, não sabemos nem se tem proposta, mas sabemos que clubes da Premier League têm interesse nele. Eu fiquei sabendo dessa publicação através da Flumidia, mas a notícia não é da Flumidia, a notícia é do jornalista britânico Peter Hawke. Tá? Foi ele que noticiou o Inter. Mas tem algo sobre valores? De vários clubes no Martinelli. Que aí tem que saber, né? Se vale ou não. Mais um dos principais destaques do Fluminense no Mundial de Clubes, Martinelli, é outro nome, além do Arias, que pode deixar o clube nesta janela de transferência. De acordo com informações do jornalista britânico Peter Hawke, o volante é alvo de algumas equipes da Premier League para a próxima temporada. Em breve, o Fluminense deve receber propostas. Aí eu pergunto para vocês, vão começar, os melhores vão embora, os bagres ficam, porque ninguém quer bagre, ninguém faz proposta por bagre, então os bagres vão ficando, vão se acumulando, e os jogadores bons, os que agregam, Martinelli, daqui a pouco é o Hércules, e vai saindo, e os bagres vão ficando. E eu pergunto... Mas o Fluminense deve contratar alguém também nessa janela, né, mano? O Fluminense vai ter uma receita grande ali por conta da Copa do Mundo de Clubes. Logo após vai ter também uma receita, ou até já teve, né, a receita pela venda do Arias. Então o Fluminense não tem nenhum senso de emergência, não? Vocês não acham que falta um senso de emergência para o Fluminense? Será que essas 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, elas não significam nada? Pô, o Renato falou ontem na coletiva que falta foco. Ele está preocupado que os jogadores não estão focados aqui no Campeonato Brasileiro como estavam lá na Copa do Mundo. Por que será? Será porque não tem premiação? Será que é porque não vale 70, 80 milhões? 80. Será? Porque, como meu amigo Vilela falou durante a Copa do Mundo, lá no Brasil não vai ter essa de chamarmos eles de bagre, porque eles já demonstraram que conseguem jogar. E por que não estão jogando? Você que está do outro lado me assistindo, você acha que Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo são melhores do que Borussia, Inter de Milão, Al Hilal?
Chelsea. Eu não acho que o debate seja só assim. Eu acho que assim a gente tá sendo reducionista, tá ligado? E não necessariamente você ganhar de um time faz com que você seja melhor que ele de fato, entendeu? Não é, né? Sabemos que não é. Então, se o Fluminense conseguiu performar lá na Copa do Mundo, por que ele não consegue performar aqui? Aí vão me falar sobre cansaço. Depois de 5 dias de folga, porque o Renato fala que os jogadores não tiveram folga. Ele só deu o domingo para se recuperar do voo. E tem outra, tipo assim, pô, por exemplo, pra mim, se o Flamengo pega o Borussia lá naquele cenário que o Fluminense pegou o Borussia, o Flamengo atropelava o Borussia. Um exemplo, entendeu? É verdade. O Fluminense jogou terça-feira contra o Chelsea. Há 15 dias atrás, 16 dias. Hoje é quinta. Se é a terça passada, a outra. Ficou nos Estados Unidos de folga quarta, quinta, viajou na sexta, chegou na sexta noite, não treinaram sábado, não treinaram domingo, se reapresentaram na segunda. Foram 5 dias sem ao menos treinar. Muito menos jogar, não jogaram. Ou seja, o Fluminense jogou com o Chelsea na terça, foi enfrentar na outra quinta o Cruzeiro no Maracanã. Sim. Aí jogaram quinta, domingo, quarta, o time está estraçalhado fisicamente. Ué, mas o Renato não está rodando o elenco? A desculpa agora é cansaço? Não foi o Renato que falou sobre cansaço, não, tá? O Renato reclamou sobre foco. Eu tô vendo alguns torcedores, aquela galera que adora passar um pano, adora encontrar uma justificativa para defender o indefensável, que o time está cansado, que o time está destruído fisicamente. Não deveria estar. Por qual motivo o time está destruído fisicamente? Só acabei de explicar aqui agora que foram uns 10 dias aproximadamente entre o jogo do Chelsea e o jogo contra o Cruzeiro. Pensa não, pessoal, o elenco é muito fraco. E repito, falta senso de emergência na diretoria do Fluminense. Eles vão esperar o quê? O que o Mário vai esperar? Aí, basicamente é isso. Eu achei que a gente teria algum provável valor aí em relação acerca dessa possível venda do Martinelli, mas eu acho que não teve nenhum valor, né? O Al-Shabaab procura Martinelli, faz consulta por empréstimo, isso foi em janeiro. Mais recente parece que não teve nada. Deixa eu ver se no Twitter alguém pingou alguma coisa. Peraí. Bom, o Fluminense tem só 50% do Martinelli também. Aí fudeu. O cara não surgiu na base do clube, mano. Vendeu direito pra quê? Vendeu direito em renovação? Moleque, olha só. Aí vamos supor que o Fluminense venda o Martinelli por... Pô, mano, o que seria uma proposta boa pro Martinelli? Boa pra vender o Martinelli? 10 milhões de euros? 12 milhões de euros? Tá, vamos supor que fossem 12 milhões de euros. 78 milhões e meio de reais. Eu acho que nem chega a isso, tá? Pô, o Fluminense ficaria com 38, 39. É o sonho dele jogar na Inglaterra. Que pariu, eu acho que se o torcedor do Fluminense escutar isso mais de uma vez, ele enlouquece, viado. Ele enlouquece, mano. Ele fica maluco. Deixa eu ver o que o Gabriel Amaral tá falando, então. Que aí ele vai fazer a análise da tabela, aí já mata a análise da tabela já que eu ia fazer, porque eu não vou simular hoje. Então aqui a gente já fala de todos os times de certa forma. Que acabou o jogo do Fluminense contra o Palmeiras, acho que Pediu foi um movimento natural de todo o tricolor. Dar uma olhadinha aqui pra tabela e falar, beleza, com quem eu tô brigando contra o rebaixamento. Óbvio. Meu Deus. Depois de agora, já nessa quinta-feira, esfriando um pouquinho a cabeça, você provavelmente olhou de novo e falou, beleza, ainda estamos um pouco longe. Mas óbvio que um sinalzinho amarelo lá no fundo foi ligado. Vamos falar um pouquinho sobre a tabela do Brasileirão. Tenho falado pouco, porque de fato estava muito complicado de entender onde o Fluminense está, mas depois de 3 derrotas seguidas, a gente não vai falar de rebaixamento aqui diretamente, né? Assim, acho que não é esse o nosso papo, mas a gente também cancelou papo sobre título, nem na emoção do torcedor dá pra gente escrever. Amanhã? Não, joga domingo, se eu não me engano. Tudo nisso. Deixa o like embaixo, se inscreve aqui contra no canal. São Paulo no Morumbi, eu acho. Pra gente poder falar de Campeonato Brasileiro e de Sul-Americana, tá? Falar um pouquinho de Sul-Americana também. Tabela do Campeonato Brasileiro tá aí na tela. Cruzeiro líder do campeonato. Nessa rodada, especificamente, o Cruzeiro empatou com o Corinthians, né, 0-0 na Neoquímica Arena. Inclusive, eu vou botar aí na tela os resultados que aconteceram nessa rodada de Campeonato Brasileiro. O Flamengo está em segundo, o Palmeiras foi a terceira colocação com 19. O Palmeiras pode ultrapassar a equipe do Cruzeiro ainda com 35 pontos, assim como o Flamengo também pode virar líder, porque tem um jogo atrasado contra o Sport, né? Pode ir a 36 pontos, porque tem um jogo a menos, aqui tá, né, o número de jogos.
O Cruzeiro já tem os 16 jogos. A gente acabou de finalizar a 16ª rodada. Cruzeiro, Red... Por isso que eu falei que pro Cruzeiro era muito importante que o Bragantino conseguisse segurar aquele resultado lá contra o Flamengo. Red Bull Bragantino. Que agora o Flamengo tem um jogo a menos. Se ele empatar esses jogos a menos, ele já empata em pontos. Se ele vencer esses jogos a menos, ele já é líder. Corinthians. Mirassol, voando. Vitória. Voante. Aí o São Paulo e o... É só o São Paulo também, que joga hoje contra o Juventude. Que vão ter 16 jogos, né? Praticamente ninguém tem. E aí a gente tá aqui E o Mirassol vai pegar o Vitória em casa, hein? Oitavo hoje. Tem um destaque sobre a tabela do Fluminense, né? A gente tá em oitavo com 20 pontos e a gente tem 2 jogos a menos. A menos que quem? Esses poucos aí que eu citei. Mas se você reparar olhando pra cima, o Fluminense não passa ninguém com esses 2 jogos a menos. Isso porque o Fluminense tem 20 pontos. O Mirassol, que também tem 2 jogos a menos, tem 24. O Bahia, que também tem 2 jogos a menos, tem 25. O Botafogo, que também tem 2 jogos a menos, tem 25. E aí o Red Bull, que tem 2 jogos a mais que a gente, tem 27. Só que mesmo se a gente ganhar os 2 jogos, a gente não passa o Red Bull, porque a gente vai a 26. Né? Esses jogos atrasados são contra Mirassol fora de casa e Ceará em casa. Então assim, o cenário pra gente pra cima... a gente tá na rabeira ali, tá empatado com o Atlético Mineiro, com o Inter e Corinthians, por exemplo. No caso de Inter e Corinthians, tem jogos a mais do que a gente. Mas assim, a gente tá olhando muito mais aqui pra esse miolo da tabela, que vai do Fluminense até o Grêmio, né? O Grêmio na última rodada empatou. Essa rodada não jogou, né? Talvez o Ceará, o Grêmio, o Ceará vem numa decadência grande também, que é esse bloco onde os que estão caindo encontram os que estão subindo. Tipo, o Fluminense tá caindo, o Ceará tá caindo, Sim. Os dois têm 3 derrotas seguidas, dá pra ver aqui no cantinho. Encontra, por exemplo, o Internacional, que fez um início muito ruim, que tá com 3 vitórias seguidas. Então, é aquele meio termo ali do campeonato. E a gente não tá ligado na galera da zona de rebaixamento, né, gente? Assim, de fato, a gente tá num... novamente, eu pensei em fazer esse vídeo ali porque foi uma sensação que geral teve e que eu imagino que seja comum realmente de se ter, né? Depois que seu time perde 3 seguidas, seu time não era líder, né? Então assim, a diferença hoje ali da gente pro Z4, com 20 pontos, a gente tá a 6 pontos do Z4. Mas vale o registro de que os caras têm um jogo... Aqui, ó, o Santos aqui embaixo. O Santos tem 14 pontos. Tem um jogo a mais do que a gente, o Vasco tem 14 também tá ali, mas assim, são muitos times dividindo a gente, ou seja, muitos times precisam ganhar. A posição do Fluminense ainda é bem segura, porque o Fluminense começa um campeonato lá em cima, né? Só que o problema é que teve tipo assim, se você for avaliar, já tem um tempo que o Fluminense não pontua, então ele tá só queimando gordura, entendeu? E obviamente o Fluminense tá na sua pior fase no campeonato, então não acho que seja o campeonato do Fluminense disputar. Fortaleza tá mal. Nada disso não. Mas obviamente que o primeiro pelotão se foi, né? Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo se distanciaram da gente num nível que pra gente pegar vai precisar ir de 10 rodadas, por exemplo. Ou de 4 rodadas muito perfeitas. O Cruzeiro, por exemplo, acabou de abrir 14 pontos da gente. Se o Cruzeiro perder 4 seguidas... Aliás, precisam perder 2 seguidas e o Fluminense vencer 4 seguidas, porque tem jogos a menos. Então, enfim, são resultados ali mais difíceis, né? Nessa rodada, Vasco e Bahia não se enfrentaram, os dois estavam jogando pela Sul-Americana, os dois eliminados, por sinal, vou falar de Sula já. Atlético Mineiro e Fortaleza também não se enfrentaram, porque o Atlético Mineiro joga nesta quinta contra o Atlético Bucaramanga em BH pela Sul-Americana, e Grêmio e Botafogo também não jogaram. Porque passou nos pênaltis o Galo, né? Grêmio enfrentou a equipe do Alianza Lima também foi eliminado. Galera, o Fluminense tá ficando sozinho na Sula. Ceará e Mirassol foi um dos jogos que rolou. O Mirassol ganhou por 2-0 dentro da Arena Castelão. Eu fiz uma análise muito errada sobre o Mirassol no início do ano. Já me corrigi aqui no resumão da rodada, nesse vídeo que é uma espécie de resumão da rodada, não é exatamente, mas é. E que falei, o Mirassol foi contratar o mesmo elenco do Cuiabá, gente. O elenco do Cuiabá ficou na Série A durante um bom tempo, né? Foi pra esse mesmo espírito. Os caras estão com um saldo de gols de mais 10. Não, eles estão voando, o Mirassol tá fazendo um campeonato absurdo. Comparado ao do Fluminense, que é menos 1, isso é uma doideira, né? O Mirassol fez mais gols que a gente e tomou menos gols que a gente. Olha a diferença que tá aqui, ó. Os dois venceram 6. Aí só que eles pegaram 2 derrotas, a gente 6. Ou seja, Mano, eles pegaram Mirassol... 4.
jogou 14 jogos, só perdeu 2. 4 jogos que eles iam perder, eles empataram. A grande diferença do Mirassol pro Fluminense tá aqui. Enfim, né? 2-0. E o Ceará vem em queda livre, né? 3 derrotas seguidas. Eu acho que é a hora que o elenco começa a fazer diferença, né? Eu tava lendo uma análise sobre o trabalho do Léo Condé, que tá igualzinho do Vitória no ano passado. O cara sobe o time, não dão pra ele um elenco de Série A, ele começa fazendo alguma coisinha ali, mas ele não tem um elenco de Série A, né? Enfim. Outro jogo que teve nessa rodada também, além do 2-1 do Palmeiras no Fluminense, foi Corinthians 0, Cruzeiro 0. O Corinthians bateu, foi doideira, mas segurou o Cruzeiro, né? O Cruzeiro líder que vinha ganhando de geral. Santos 1, Internacional 2. Que loucura, cara. O Internacional bota 2-0 no Santos na Vila. O Santos diminui aos 46 do segundo tempo. O Neymar dá uma pancada de esquerda que a bola caminha. Em cima da linha ele comemorou o gol, não foi gol e etc. Santos perdeu pro Internacional, tá em 17º o Santos, né? 14 pontos. E o Santos vai pegar o Sport. Moleque, se o Santos inventar, tá ligado? De perder pro Sport na Ilha do Retiro. Que pariu, mano. Ressuscitar o Sport que não ganhou nenhum jogo no campeonato até agora. Vida não é um morango. A vida não é um morango. Peraí que eu cliquei no Santos aqui. O Santos com o Neymar é craque, joga pra cacete. Mas o Santos é um seríssimo candidato a cair. Verdade é essa. Basicamente é isso, tropa.